Olá, então esta é a primeira aula do nosso curso Cálculo Vetorial para Engenheiros. Nesta aula vamos falar apenas sobre grandezas escalares, grandezas vetoriais, vetor posição e vetor unitário. É o básico do básico sobre cálculo vetorial. Então vamos lá. O que é uma grandeza escalar? É uma grandeza que possui apenas magnitude. Por exemplo, tempo em segundos só tem magnitude. Massa em quilograma só tem magnitude. Temperatura também só tem magnitude. Potencial elétrico em volts também só tem magnitude. Carga elétrica em coulomb também é uma grandeza escalar, só tem magnitude. Fluxo elétrico, também coulomb, também só tem magnitude, é uma grandeza escalar. Então, grandezas escalares são aquelas que possuem apenas magnitude, não estão apontando para lugar nenhum, ok? Agora vamos para, então, as grandezas vetoriais. O que é uma grandeza vetorial? É uma grandeza que possui magnitude e orientação. Aqui alguns exemplos. Força, toda força é uma grandeza vetorial, toda força. Por exemplo, força-peso aponta sempre na direção do centro da Terra, é uma grandeza vetorial. Velocidade também, a velocidade em metros por segundo é uma grandeza vetorial. Aceleração, a mesma coisa, metros por segundo ao quadrado, também é um vetor. Densidade de fluxo, qualquer densidade de fluxo, fluxo elétrico, fluxo magnético, não importa, qualquer densidade de fluxo é uma grandeza vetorial. O fluxo é uma grandeza escalar, a sua densidade é uma grandeza vetorial. Outra coisa, densidade de corrente, por exemplo, a corrente elétrica em amperes é uma grandeza escalar, mas a sua densidade em amperes por metro quadrado é uma grandeza vetorial. E assim por diante. A intensidade de campo, seja campo elétrico, seja campo magnético, também são grandezas vetoriais, ok? Agora, como nós representamos uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial? Então, neste curso, eu vou utilizar o seguinte. Uma letra maiúscula em negrito com uma flechinha em cima é um vetor. Ou uma letra maiúscula... Desculpe, essa não está em negrito. Uma letra maiúscula sem estar em negrito com uma flecha em cima é um vetor. E uma letra maiúscula em negrito, mesmo sem a flechinha, também é um vetor. A grandeza escalar será uma letra sem negrito e sem flechinha. Ou, desta forma aqui, o módulo de um vetor é uma grandeza escalar. Então, tanto aqui como aqui estou representando o módulo de um vetor. São grandezas escalares representadas dessa forma. É claro que você poderá encontrar na literatura que você consultar outras maneiras de expressar grandezas vetoriais e grandezas escalares. Mas aqui, nestas aulas, vamos sempre procurar usar estas formas alternativas aqui, ok? Agora vamos falar sobre um vetor entre dois pontos. Um vetor entre dois pontos é a diferença entre as coordenadas destes dois pontos. Então, por exemplo, sejam os pontos P1, que é 0, 3, 5 metros, e o ponto P2, que é 5, 2 e 4 metros, ou seja, x, y, z, x, y, z, ou x1, y1, z1, x2, y2, z2. Então o vetor P12, que é o vetor que vai do ponto 1 ao ponto 2, vai ser a diferença entre as coordenadas do ponto 2 menos as do ponto 1. Então, será assim, 5 menos 0, na direção AX, veja bem, esse A chapeuzinho com índice X é um versor que aponta na direção X. Tá? Nós estamos utilizando um sistema de coordenadas cartesianas. Não falei ainda sobre sistemas de coordenadas, vou dar uma aula apenas sobre isso daqui a algumas aulas, mas o sistema de coordenadas cartesianas ou retangulares é o sistema mais natural para nós, que nós enxergamos o mundo. Largura, altura, profundidade, essas coisas, todo mundo usa o sistema de coordenadas cartesianas, mesmo sem saber o nome dele, ok? Então, no sistema cartesiano, esse A chapeuzinho índice x, então aponta na direção x, é um versor, né? Versor é uma palavrinha que só tem sentido para esse tipo de coisa aqui, na direção x. Bom, então tá, P12 vai ser 5 menos 0 AX, 2 menos 3 AY, 4 menos 5 AZ. Ou P12 vai ser 5AX menos AY menos AZ. Então esse é o vetor que vai do ponto 1
para o ponto 2. É a diferença, então, entre as coordenadas do ponto 2 menos as do ponto 1. Mas também eu posso definir o vetor que vai do ponto 2 para o ponto 1. Não é? Ele vem do ponto 2 para o ponto 1, portanto, serão as coordenadas do ponto 1 menos as coordenadas do ponto 2. Então, P21 é 0 menos 5, AX, mais 3 menos 2, AY, mais 5 menos 4, AZ, ou menos 5AX, mais AY, mais AZ. Beleza? Então, tá, vamos em frente. Você observou então que o vetor P12 é igual a menos P21. Eles são iguais praticamente eles são iguais nas componentes, mas apontam em direções opostas. Portanto, P12 é igual a menos P21. Beleza. Agora vou falar do caso particular do vetor posição. O vetor posição é de um ponto P, né? É um vetor que começa na origem e vai até o ponto P. Então, por exemplo, o ponto P vai ser x mais y mais z. Então, o ponto P é x, y, z e o seu vetor posição, o vetor P, vai ser x mais y mais z. Veja aqui o exemplo, vamos chamar de exemplo 1. Escreva o vetor posição para o ponto P1, 2, menos 3 e 4. Então, vai ser 2ax menos 3ay mais 4az. Ou escreva o vetor posição para o ponto P2, 4, 3 menos 2. Então vai ser 4ax mais 3ay menos 2az. Outro exemplo. Encontre a distância entre os pontos P2 e P1 do exemplo anterior. Então, estes pontos, 2, menos 3 e 4, 4, 3 e menos 2, quero saber a distância entre eles. Então, eu vou calcular o vetor P12, que vai ser 4 menos 2ax, mais 3 menos 3ay, mais 2 menos 4az. Portanto, P12 vai ser 2ax mais 6ay menos 6az. O seu módulo, o módulo de P12, que é a distância entre os dois pontos, vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado mais menos 6 ao quadrado. Portanto, raiz de 76 ou 8,72 metros. Então, entre o ponto entre o ponto P1 e o ponto P2, eu tenho 8,72 metros. Se eu expressar o vetor P21 que vem do ponto 2 para o ponto 1, basta inverter os sinais, mas o módulo continua sendo o mesmo, 8,72 metros. A distância não varia se eu medir daqui para lá ou de lá para cá, não é? Muito bem, agora vou falar sobre vetor unitário. É uma definição muito importante nesse curso, então preste atenção. O vetor unitário, então, de um vetor, seja o vetor AX mais, o vetor AXAX mais AY mais AZAZ, tem como vetor unitário esse Azinho aqui, A minúsculo com chapeuzinho, com índice A, definido dessa forma, vai ser o vetor A sobre o seu módulo. Então, o vetor unitário é o vetor sobre o seu módulo. Sempre será assim. Então, o módulo de A, raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. E o vetor unitário, então, tem essa expressão aqui. O vetor A sobre o seu módulo. Exemplo 3. Encontre o vetor unitário A, índice E, do seguinte vetor. O vetor E é 2ax mais 4ay mais 6az. Por acaso coloquei aqui uma unidade, volts por metro, então isso aqui significa intensidade de campo elétrico. Então o módulo do vetor E está aqui, 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Né? Módulo E, então, é raiz de 56, é 2 vezes raiz de 14. O módulo do vetor E é 2 raiz de 14. Então, o vetor unitário do vetor E será o vetor E que está sobre o seu módulo. O módulo do vetor unitário, perceba, sempre vai ser 1. Se eu calcular o módulo desse vetor, sempre vou encontrar o valor 1. Portanto, é por isso que ele tem o nome de vetor unitário. Sempre terá módulo igual a 1, ok? Muito bem, acabamos esta aula. Eu espero que ela tenha sido útil para você. Qualquer coisinha você dá uma revisada, assiste de novo. Faça os exercícios que nós propomos nesse módulo, né, para esta aula e continue então com a aula seguinte, a aula 2, que vamos falar sobre soma de vetores, subtração de vetores e multiplicação de um vetor por um escalar, ok? Até lá!